Sejam bem-vindos ao Escola de Líderes. Eu sou o Maico Batista e hoje vamos estar começando a falar sobre o tema Seja Líder de Si Mesmo. Antes de entrarmos no assunto, vou falar agora sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Solutier Marketing, empresa especializada em colocar a sua marca no mercado. Temos também a advogada Carmina Santos, advogada especialista em direito trabalhista. Então, se você tem aí algum problema na área do trabalho, procure ela que ela vai te ajudar a solucionar. Temos também a Clínica de Celular Ilha, empresa especializada em reparos e manutenções de diversos dispositivos, sejam eles tablets, celulares, notebook, computadores. Deu problema, procure a Clínica de Celular Ilha, que com certeza o seu dispositivo vai ser muito bem tratado. E por último, mas não menos importante, nós temos o estúdio Voz da Ilha Podcast. Ele é responsável por tudo isso aqui estar acontecendo e eu já deixo o meu agradecimento. Para começarmos o assunto de hoje da nossa aula, eu quero já adiantar que esse assunto vai ser dividido em duas partes. Hoje falaremos da primeira parte e no vídeo seguinte teremos a segunda parte do Seja Líder de Si Mesmo. O assunto é bem gostoso, é um assunto bem interessante, por isso a necessidade de dividirmos em dois vídeos. E quando eu falo de ser líder de si mesmo, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: eu não posso me responsabilizar pelo comportamento dos outros, porém tenho a obrigação de se responsabilizar pela forma que eu vou reagir. E quando a gente está na posição de liderança, acontece muito isso. Eu não posso me responsabilizar tão somente pelo comportamento dos meus liderados, porém eu tenho que me responsabilizar da forma que eu vou agir. Os meus liderados vão responder aquilo a forma com que eu estou agindo. E eu sou obrigado a controlar o meu eu. Eu não posso controlar as pessoas. Eu não tenho esse poder. E isso é uma variável que o líder que tenta controlar isso acaba, né, entrando em parafuso. Porque as pessoas são inconstantes. E eu não tenho como criar uma equação onde X mais B vai dar C e o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a primeira coisa para a gente começar aí a ser líder de si mesmo é o autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, todos nós temos nossos estados mentais, emoções, modelos que identificamos como maneiras certas de agir ou maneiras erradas, filtros habituais, ou seja, eu tenho ali os meus hábitos, as minhas manias, a forma que eu gosto de trabalhar, a forma que me incomoda, as coisas nas outras pessoas que me incomodam, a forma que elas trabalham que me incomodam, que me chateia. Tenho também as formas que eu gosto. Eu tenho as minhas habilidades, conhecimentos e, em cima disso tudo, eu desenvolvi as minhas atitudes. Eu preciso conhecer muito bem quem é a figura da pessoa como líder. Eu preciso muito bem conhecer quem é o Maico como líder para poder ser líder de si mesmo. Para eu poder identificar os meus limites, poder identificar os conhecimentos que eu não tenho, que a minha equipe vai suprir. Eu preciso conhecer muito bem as minhas emoções, saber como está o meu estado emocional, para poder filtrar e poder me autorregular para que as minhas emoções não atrapalhem o desenvolvimento da equipe. Isso é responsabilidade minha. Como eu disse, eu não posso controlar as emoções dos meus liderados, mas regular as minhas emoções e como eu vou reagir a todo esse contexto é obrigação, sim, minha. Então, temos como autoconhecimento a capacidade de controlar o próprio comportamento e lidar de forma estável com os outros.
Eu não estou falando aqui, e isso é muito debatido nos conceitos de inteligência emocional por alguns autores, apesar de eu não concordar, e eu não estou falando de você reprimir as suas emoções. Não, se você está chateado como líder, você tem que demonstrar que está chateado. Porém, eu não posso ultrapassar os limites. Eu tenho que controlar isso e agir de forma estável. É interessante que a própria Bíblia, ela vai falar tem uma frase, né, tem um versículo que vai falar de ireis, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irritar, mas você não pode agir em cima dessa ira porque vai gerar um pecado. E isso funciona também para dentro das equipes. Eu posso estar chateado, porém eu tenho que manifestar, né, essa irritabilidade de forma estável, de forma que vai causar um impacto para correção, mas não um impacto que vai aí danificar minha relação com a equipe. E eu tenho que entender que cada pessoa é diferente e todas as pessoas são diferentes de você, são diferentes de mim. Então elas também vão ter os filtros habituais dela, elas também vão ter as manias dela, e eu como líder tenho que identificar as minhas, as das pessoas que eu lidero, para poder, da melhor forma, conjugar isso tudo e transformar as individualidades numa equipe. Entender como você está funcionando, o que está acontecendo com você e como você pode funcionar melhor a cada passo do caminho é fundamental para você se liderar e transformar essa autoliderança em resultados. O outro ponto é a disciplina diária. Gente, nós não vamos acordar todo o tempo motivados. A motivação, ela dá um gás, ela dá um ânimo, sim. Porém, se nós formos depender de motivação para chegar a algum lugar, nós não chegaremos a lugar nenhum por conta da inconstância da motivação. Quando eu falo de disciplina diária, eu vou estar falando primeiramente de gestão do tempo, que é o ato ou processo de planejar e a execução do controle consciente sobre a quantidade de tempo gasta com atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade, eficiência e produtividade. Eu, como líder, tenho que ter uma gestão do tempo, no mínimo, excelente. Por quê? As suas atividades não envolvem só a sua pessoa, envolve uma equipe. Então você precisa dar atenção para a equipe, você precisa dar atenção para cada um individualmente, você precisa planejar o que vai acontecer, você precisa ter um tempo para você também, para planejar o seu dia, para identificar o que realmente é responsabilidade sua, quais os impactos dessas atividades na equipe, o que fazer, no momento em que fazer, e isso eu só consigo planejando e gerindo o meu tempo. E também a gestão das prioridades. Priorizar significa tomar decisões relevantes e direcioná-las de acordo com o seu foco. A prioridade é muito importante nesse contexto de disciplina diária e gestão do tempo. Quando tudo é uma prioridade, na verdade, eu não tenho prioridade nenhuma, fica tudo uma bagunça e eu não consigo direcionar os meus esforços para onde tem que ser direcionado. Eu não consigo ter eficiência na forma com que eu estou trabalhando. Então eu tenho que aprender a definir o que é prioridade, o que é urgente, o que é prioridade extrema, o que não é tão prioridade e como é que eu faço isso. Tem uma coisa chamada matriz Guth na administração, que é uma planilha, né, onde você separa por gravidade, urgência e tendência. Quando eu falo de gravidade, o fator, por exemplo, é o fator impacto financeiro ou qualquer outro, dependendo dos objetivos da instituição. O que esse vai gerar de impacto? Vai ser um impacto financeiro? Vai ser um impacto no emocional do meu grupo?
Qual é a urgência disso? Aí eu tô falando do fator tempo. Eu posso postergar essa atitude que eu tenho que tomar mais para frente e isso não vai me gerar um impacto muito alto, ou eu tenho que tomar essa atitude agora. E aí entra a tendência, que é o T de tendência. Qual é a tendência de se desenvolver para algo pior? Ela é grande, então é uma decisão urgente e com uma gravidade alta. Porém, quando o impacto é pouco e a tendência é isso não evoluir para nada que vai me causar danos, então eu posso tornar isso uma prioridade de segunda ou terceira instância. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que o conteúdo tenha sido absorvido. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não deixe de visitar a biblioteca do líder, que vai estar aí no QR Code, no lado da tela. Na biblioteca você tem o material referente a essa aula e outros materiais que servem para o seu desenvolvimento, tanto da sua liderança, quanto também desenvolvimento pessoal. Eu fico por aqui. Vou terminar agora daquele jeitinho que eu gosto de terminar as aulas, com aquela frase do seja você, seja uma pessoa melhor. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima.